Como saber se você tem fissura anal e o que fazer diante dessa situação? A fissura anal ela é um corte presente no ânus. Normalmente, existem algumas causas relacionadas a esse corte. Por exemplo, paciente que após a evacuação, fezes mais secas, mais volumosas, paciente que tem dificuldade para evacuar, fica alguns dias sem evacuar, aumenta o risco de você ter a fissura pelo atrito das fezes. Uma outra situação é a diarreia. Paciente com diarreia crônica, o alto fluxo de fezes ali passando no canal anal vai facilitar a fissura anal, a formação daquele corte. E por que o paciente tem a fissura? Normalmente, a fissura acontece em duas regiões do ânus, em locais que tem menos circulação, menos chegada de sangue naquela região. São áreas pobres em circulação, em vascularização. Por isso que a pele, o epitélio, ele se rompe, ele forma uma fissura. E a fissura, há uma quebra da pele, onde você expõe o músculo chamado esfíncter interno. Esse músculo, quando ele é exposto, ele sofre uma contração exacerbada, porque ele naturalmente já fica contraído. Porém, na sua exposição, ele faz um espasmo que aumenta a pressão dentro dele. Feito isso, está formado a dor. A dor, ela acontece por isso. Então, o sangramento, porque houve uma quebra dessa mucosa, dessa pele, essa mucosa foi quebrada, então você vai ter um sangramento e isso, com a exposição do músculo você vai ter a dor. São os principais sintomas que o paciente tem. A fissura anal ela pode ser classificada em aguda e crônica. Qual a diferença? É o tempo de permanência dos sintomas. Normalmente, paciente que tem a fissura até 2 meses é uma fissura aguda, onde você vai ter só um corte, não vai ter nenhuma borda elevada, nenhum sinal de cronicidade. Diferentemente da fissura crônica, paciente que está há alguns meses já com sintomas, onde ele vai ter um aumento das bordas que circulam essa fissura e você vai ter a formação do plicoma, que seria um excesso de pele. Por que o paciente faz plicoma diante de uma fissura crônica? Porque a fissura crônica, na hora que ela vai cicatrizar, ela cicatriza, abre, fecha. Fica nesse movimento, a cicatrização e a abertura faz com que haja a formação desse plicoma. E o que muito incomoda o paciente, principalmente as mulheres, além da dor da fissura, é ter esse plicoma, que seria um excesso de pele, que atrapalha a parte estética, a parte higiênica, a parte íntima da mulher fica um pouco mais comprometida, ela incomoda muito esse plicoma. Diante dessa situação, onde nós temos um quadro agudo ou um quadro crônico, o tratamento vai ser diferente. Por exemplo, nas fissuras agudas, o tratamento é banho de assento, pomada específica, a gente manda manipular a pomada para poder melhorar essa cicatrização. A gente não pode esquecer que a alimentação é importante. A gente ter uma alimentação saudável para produzir bolo fecal macio é importante no manejo também do tratamento da fissura. E o tratamento da fissura crônica, ele é cirúrgico. Quando a gente fala em cirurgia, a gente pensa em 2 técnicas que já existem há muito tempo. Uma técnica seria a fissurectomia, que é uma cirurgia mais simples, onde você vai fazer uma raspagem da fissura que vai promover a sua cicatrização, você remove aquele epitélio, aquele tecido que está dificultando a cicatrização da fissura. E uma segunda técnica seria a esfincterotomia parcial, seria um corte parcial do músculo que já está contraído. E cada vez tem sido feito menos essa segunda técnica, que é a esfincterotomia. Por quê? Porque é uma técnica que corre risco do paciente ficar incontinente. Por isso é importante você saber muito bem o que vai ser feito em você se você optar pelo tratamento cirúrgico. E hoje em dia, a gente não pode esquecer do laser para tratamento cirúrgico das fissuras crônicas. O laser ele é muito menos invasivo, ele promove uma epitelização mais rápida, e esse paciente consegue retornar às suas atividades físicas e laborais mais precoce, trazendo menos dor no seu pós-operatório. Por isso que é importante você procurar um proctologista que sabe lidar com a fissura, saber tratar a fissura da melhor maneira possível. Hoje em dia nós temos o laser como tecnologia, como uma ferramenta importante, menos invasiva para o seu tratamento. E não se esqueça, procure um procto de sua confiança para poder fazer o seu tratamento de forma correta.